Existem filmes tão pesados que foram proibidos em mais de 40 países, apreendidos pela polícia, e alguns diretores foram parar em tribunais tendo que se explicar para juízes sobre o que eles tinham gravado. Teve suspeita de animais sacrificados de verdade durante as filmagens, teve casos de diretor sendo investigado por suspeita de ter filmado mortes reais, e o Brasil aqui já chegou a proibir alguns desses filmes oficialmente pelo governo. Hoje eu vou te mostrar o iceberg dos filmes mais perturbadores e proibidos da história do cinema, e eu já te aviso, cada filme dessa lista é um mais pesado do que o outro, e provavelmente você não ouviu falar de alguns deles, então vamos lá. A gente começa essa primeira parte aqui do iceberg pelo filme do Laranja Mecânica, que alguns conhecem esse filme na verdade. Laranja Mecânica conta a história do Alex, que ele é um líder de uma gangue ultra violenta em uma Inglaterra decadente e futurista. Ele e os seus parceiros passam as noites espancando, roubando e agredindo pessoas por puro prazer. Tudo isso enquanto o Alex cultiva um gosto refinado por Beethoven e chega a dançar, cantar durante os próprios atos de violência. Depois de ser preso, o Alex ele se voluntaria para um tratamento experimental do governo, uma terapia que condiciona ele à força, a sentir náusea física só de pensar em violência. E isso vai curando ele de forma artificial, sem que ele nem escolha ser realmente uma pessoa melhor. Só que foi exatamente por conta dessa estética chocante que fez com que esse filme fosse banido por muito tempo. E acabou gerando ali um problema seríssimo pro diretor. Depois do lançamento desse filme, acabou que os jornais britânicos da época associaram esse filme a muitos crimes que estavam sendo cometidos naquela época. As pessoas que cometeram estavam dizendo que estavam sendo influenciadas, que estavam se inspirando no filme do Laranja Mecânica. E eu tenho aqui alguns exemplos, presta atenção. Um jovem de 16 anos, ele esvalou um garoto mais novo enquanto ele vestiu o figurino característico do Alex, que é aquele macacão branco e o chapéu coco. Então você percebe o quão grave estava sendo tudo isso. Pessoas reais estavam se inspirando em crimes do filme, entendeu? Então tudo isso se acumulou e no final de tudo o diretor acabou recebendo várias ameaças que acabou que ele mesmo pediu pra Warner Bros na época retirar todos esses filmes do ar. Ou seja, foi uma decisão pessoal do próprio diretor, não foi um tribunal, não foi algo externo. Foi o diretor, por estar recebendo muitas ameaças em volta de tudo isso que estava acontecendo, ele mesmo pediu pra retirar o filme do ar. E o resultado disso, o filme ficou praticamente impossível de assistir legalmente no Reino Unido por 27 anos. O diretor ele foi tão rigoroso na época com essa decisão que ele chegou a processar um cinema de Londres por eles ousarem exibir o filme sem autorização durante esse período que estava sendo proibido. E aí esse filme só voltou a ser exibido de novo após o desfalecimento do diretor lá em 1999. Agora vamos descer um pouco mais nesse iceberg e vamos falar agora sobre o filme da Centopeia Humana. O filme da Centopeia Humana basicamente conta ali a história de duas turistas americanas que elas ficam com o carro quebrado numa estrada isolada na Alemanha, no meio da noite. E aí acabam batendo na porta errada para pedir ajuda. Quem mora nessa porta é um cirurgião aposentado, obcecado por uma ideia doentia: unir seres humanos cirurgicamente para criar um único organismo. Ele vai ligando ali todo o sistema digestivo de uma pessoa até a outra. Ele sequestra as duas turistas e mais um outro refém e submete eles a uma cirurgia bizarra, costurando ali a boca até o ânus uma da outra, até formar literalmente uma centopeia humana. A partir daí, o filme ele se torna um pesadelo sobre controle absoluto. As vítimas perdem completamente a autonomia sobre o próprio corpo e são reduzidas literalmente a partes de uma criação de um médico. O que esse filme te choca não é basicamente a violência assim, porque não tem muito sangue, não tem nada disso muito explícito. Na verdade, o que choca de verdade é a ideia doentia do que esse cirurgião quer fazer com essas três pessoas. Então é basicamente três pessoas costuradas uma na outra, sabe? Então é uma ideia muito doentia, muito fora ali da realidade, e acaba que no final de tudo, esse médico ainda, depois de realizar essa cirurgia, ele continua ali torturando de forma psicológica, física, enfim, de diversas formas aquelas pessoas que já estão costuradas. Então acaba que esse filme ele é muito perturbador nesse sentido mais psicológico, não só físico. E toda essa violência fica ainda mais explícita no segundo filme e no terceiro dessa sequência. Sim, existe um segundo e um terceiro filme, por incrível que pareça. O segundo filme ele é basicamente ali sobre um cara que ele é meio maluco das ideias, muito ruim da cabeça, e ele é super fissurado na ideia da centopeia humana. Basicamente o filme é o seguinte: é como se o filme 1, no caso o primeiro filme, fosse
literalmente um filme, e o filme 2, ele é a vida real. E aí ele é um cara muito fissurado na centopeia humana, muito viciado, assistiu diversas vezes essas fitas do primeiro filme, e acaba que ele decide fazer, só que de uma forma muito mais grotesca, porque ele não é médico, então ele ali com a insanidade mental dele, tenta fazer por conta própria essa centopeia, só que dessa vez não é só 3 pessoas, ele junta um monte de gente pra fazer isso, e esse filme acaba sendo muito mais doentio do que o primeiro, tá? E tem um terceiro que segue basicamente ali a mesma linha, né? O filme 3, ele é basicamente sobre um diretor de uma prisão, que ele assiste a fita, e aí ele acaba tendo a ideia de criar essa centopeia humana pra resolver ali os problemas da prisão, os problemas dos presos ali. Então não muda muito, o que fica mais explícito ali em geral é a violência, né, que acontece ao longo do filme 2 e no filme 3, que fica ainda mais forte, fica ainda mais grave, né? Mas em geral não tem história, não tem ali sequência ali em questão de roteiro, sabe? É só a violência ali mesmo. Agora vamos descer ainda mais nesse iceberg e vamos falar agora sobre o filme Irreversível. A partir daqui começa a ficar muito mais pesado, tá? Então já coloca a sua conta aí em risco pra ouvir sobre esses filmes, porque se você já achou pesado, calma que vai piorar. Irreversível é um filme que ele é contado de trás pra frente, mostrando logo no início uma vingança brutal de um homem contra o agressor que estuprou a sua namorada, e só nos minutos finais que vai revelar como o casal ele era feliz, momentos antes da tragédia acontecer, fazendo o espectador assistir a felicidade deles, já sabendo o que estava por vir. O filme ele ficou marcado por cenas extremamente violentas, incluindo uma cena de estupro longa e explícita, filmada em um plano sequência quase sem cortes. Também é conhecida por usar frequências sonoras ali muito baixas nos primeiros minutos, que é um recurso técnico justamente para causar desconforto físico real na plateia, causando náusea e ansiedade, mesmo sem o espectador saber exatamente por que ele tá sentindo aquilo, quando na verdade são essas frequências baixas que estão causando isso. E esse filme ele é muito pesado e ele é conhecido por ter uma das cenas de estupro mais longas e mais assim perturbadoras de todos os tempos, incluindo aí um estupro muito longo de uns 5-10 minutos, eu não sei quanto tempo que é, mas é muito tempo, e uma violência assim muito extrema. Essa cena do estupro é muito pesada, rola muita coisa ruim, tá, com essa mulher, então acaba que é um filme que prolonga isso, tem efeitos sonoros ali justamente para te causar um desconforto muito maior, então eles trabalham muito bem a questão do som nesse filme para te deixar com desconforto, para te deixar perturbado enquanto assiste essa cena muito longa. Sem falar que esse filme também tem uma outra cena que é muito famosa também, que é uma cena do extintor, que é basicamente onde um desses caras que está buscando a vingança pelo que aconteceu com a mulher, ele encontra um cara que supostamente é o cara quem realmente cometeu esse crime, tá? Eu digo supostamente porque na verdade tem uma outra teoria que esse cara aí que foi de F, na verdade não era o cara certo. Provavelmente talvez poderia ser só um cara que acabou perdendo a vida ali de forma cruel, sem ter cometido nada, na verdade. Mas essa cena do extintor é uma das cenas mais pesadas que você vai ver em questão ali de ir de F, vamos assim dizer, porque é uma cena também longa, então é basicamente ali um cara onde ele pega um extintor e fica, né? Agora vamos falar da questão do lançamento desse filme e como a plateia ali reagiu assistindo esse filme. Logo de primeiro a gente tem ali um abandono das salas, tá? Mais de 200 pessoas não aguentaram assistir o filme e saíram do cinema no meio da sessão, tiveram mal-estar físico, o diretor ali, ele usa um som de fundo em uma frequência que causa tontura e enjoo nas pessoas de propósito, então você vê o tempo todo que o diretor sabe exatamente o que ele tá fazendo, ele quer te causar um desconforto, quer te causar enjoo, então além do visual muito extremo que tá sendo mostrado, ele também faz um trabalho ali no som para utilizar frequências mais baixas para te causar desconforto. E ele sofreu muito boicote também, muita censura, tá? Teve, óbvio, a proibição de idade, né, que ele recebeu a classificação mais alta possível na maioria dos países. Teve muito corte, né, alguns países exigiram ali cortar várias partes da cena para permitir com que as pessoas pudessem assistir, porque o filme era muito pesado, então precisava ali cortar muita coisa do filme. Agora vamos descer pra mais um nível, parece que não dá pra ficar pior, né? Mas tem. Vamos agora pro filme 120 Dias de Sodoma. E vou te falar, esse filme do 120 Dias de Sodoma é um dos casos de filme assim mais bizarros da história do cinema. Salò, ou 120 Dias de Sodoma, é um filme que ele se passa ali numa Itália fascista de 1944. Ele conta a história ali de 4 homens poderosos representando a elite política, religiosa e social do regime. Esses homens basicamente sequestram um grupo de
de jovens e levam eles para uma mansão isolada, onde são submetidos a meses de abusos, humilhações e violência extrema. O filme, ele é amplamente considerado um dos mais perturbadores já feitos, justamente por não suavizar as cenas de degradação, o que gerou banimento em diversos países ao longo das décadas, e ainda hoje divide opiniões entre quem vê esse filme como uma crítica política brutalmente necessária e quem considera ele só violência gratuita. E uma curiosidade muito importante, tá? O diretor desse filme, ele foi assassinado poucas semanas antes da estreia do filme, o que alimentou teorias sobre uma possível ligação entre a sua morte e o conteúdo controverso da obra. Eu vou parar aqui no meio desse vídeo pra te pedir pra se inscrever nesse canal, porque eu tô percebendo que tem muita gente assistindo os vídeos, mas não tão se inscrevendo, tá? Se inscreve aí se você não se inscreveu ainda. Esse filme não tem alívio nenhum, tá? Então, diferente de quase todo filme de terror, aqui não existe suspense, não tem vilão sendo derrotado no final, não tem heroísmo, é simplesmente cerca de 2 horas ali de filme assistindo a degradação ali de jovens indefesos e sem pausa emocional. E é um filme muito nojento também, tá? Então, por exemplo, tem cena ali onde os jovens, eles são obrigados a comer fezes, literalmente isso. Ele aparece até hoje ali em listas de os filmes mais censurados e proibidos do mundo. Vamos descer agora ainda mais nesse iceberg e vamos falar do Holocausto Canibal. O Holocausto Canibal, ele é um filme que na maioria das vezes ele é considerado o mais polêmico da história do cinema. E talvez ele é o único filme que acabou virando ali um processo criminal por IDF. Holocausto Canibal é um filme que acompanha a história de um professor que ele vai até a Amazônia investigar o desaparecimento de uma equipe de documentaristas, que eles haviam entrado ali para filmar tribos indígenas. E quando esse professor encontra as filmagens perdidas da equipe, ele descobre imagens muito perturbadoras do que realmente aconteceu com esses que desapareceram. Eles perceberam que a equipe desaparecida, na verdade, fizeram muitas maldades e abusos contra essas tribos indígenas. E essas tribos indígenas acabaram só reagindo a essas maldades, e no final a gente descobre que a tribo indígena acabou finalizando de diversas formas diferentes cada uma dessas pessoas que fizeram maldade com elas. O filme, ele se tornou um dos mais controversos da história do cinema por 2 motivos. Primeiro, por conter cenas reais de mortes de animais durante as filmagens, o que gerou processos judiciais contra o diretor. E o outro motivo é porque o realismo das cenas de violência eram tão convincentes que o diretor acabou chegando a ser preso, acusado de ter feito um snuff movie, que são filmes onde mortes reais de pessoas são filmadas de propósito. E aí o diretor, ele só provou a sua inocência levando os próprios atores vivos pra depor na justiça. O Holocausto Canibal, ele praticamente foi um filme que inventou ali o found footage, né? Que é essa ideia de você filmar o filme na visão de um cinegrafista, mexendo assim, câmera, sabe? No mesmo estilo da Bruxa de Blair, só que veio antes. Tanto que a Bruxa de Blair foi usar só depois esse estilo, tá? E foi justamente por isso que gerou muito problema, muita polêmica e até caso de polícia. Por quê? A polícia pensou que esse filme, na verdade, era uma gravação real de um caso de crime, porque tava no estilo found footage, né? Como se tivesse sido filmado de verdade. E até então não tinha esse estilo found footage assim em alta, todo mundo usando como tem hoje. Então, pra aquela época, gravar nesse estilo de forma tão bárbara assim como foi gravado esse filme, pareceu uma cena de crime. Então, muitas pessoas realmente acreditaram que pessoas desfaleceram nesse filme por conta dessa gravação found footage. E uma das coisas mais bizarras que acontece nesse filme, que eu me espantei quando eu descobri, é o seguinte: animais realmente foram sacrificados ao vivo para as gravações desse filme, tá? Para ser mais específico, foram ali 7 animais que foram sacrificados, incluindo ali um coati, uma grande tartaruga de rio, uma cobra, uma tarântula, 2 macacos esquilo e um porco. E essa tartaruga, quando você vê ali a cena, você assiste e você pensa, nossa, mas tinha CGI nessa época para ser tão realista assim? Porque a cena é muito perturbadora de literalmente a equipe abrindo a tartaruga. E aí, claro, teve muita suspeita, muita acusação ali de desfalecimentos, pessoas indo de F. Então o diretor, ele teve que levar no tribunal, né, diante de autoridades, pra comprovar que ninguém realmente foi de F nesse filme, que era tudo gravação, levando em consideração que era found footage. Naquela época, antes da Bruxa de Blair, não era em alta, então parecia realmente um registro ali, né, de um crime.
Agora a gente vai pro fundo do fundo do fundo do iceberg, o último filme aqui como um dos mais pesados de todos os tempos. A gente vai falar agora do A Serbian Film, eu acho que é assim que fala. O A Serbian Film, ele é sem dúvidas um dos filmes mais banidos da história dos cinemas, mais polêmicos e mais transgressores. A Serbian Film é um filme sobre um ex-ator de filmes adultos aposentado que aceita participar de uma produção artística misteriosa por dinheiro, buscando ali garantir um futuro para sua família. E ao longo das filmagens, esse ex-ator, ele descobre que o projeto ele é muito mais sombrio e violento do que ele imaginava. E ele perde progressivamente o controle sobre as coisas que estão acontecendo. O conteúdo do filme, ele é extremo, tá? De algumas cenas que fez com que o filme fosse banido ou fortemente censurado em diversos países. E ele é constantemente citado em listas de filmes mais proibidos do mundo, justamente por ultrapassar limites que a maioria das produções evita, que acabou ali gerando repúdio até nos fãs do cinema de terror extremo. Então esse é um tipo de filme que tem uma violência extrema e abusos inimagináveis. Ele teve ali registros de proibição, tá? Total ou parcial em mais de 40 países, incluindo Austrália, Nova Zelândia, Malásia, Coreia do Sul, Noruega, China e até mesmo aqui no Brasil, esse filme já foi banido por um tempo. E eu não consigo assim descrever em palavras o quão transgressor esse filme é. A gente vai desde abuso infantil e assim, inimagináveis. E quando eu digo abuso infantil, eu tô falando assim de cena explícita. Sabe o que é explícito? É assim, mostrar claramente ali, por exemplo, meio corpo ali de uma criança. É literalmente isso que o filme faz. Assim, eu não sei como é que esse filme ele foi permitido ser exibido. Na verdade, eu nem sei como ele foi permitido ser dirigido, ser construído, ser filmado. Não é à toa que ele é um dos filmes ali mais banidos da história do cinema. E um dos casos mais extremos envolvendo esse filme aconteceu na Espanha, né, em um festival, onde o próprio diretor do festival, ele foi detido pela polícia e ele foi formalmente investigado ali por possível exibição ali de conteúdo de abuso infantil. Então esse também é mais um filme que acabou virando um caso de polícia. E aí as acusações acabaram não avançando, né? Mas acabou que esse filme entrou ali nessa questão de começar pela tela de um cinema e terminar na porta de uma delegacia. Esse filme já foi banido aqui no Brasil também por um tempo, eu peguei até informação pra mostrar pra você. O filme teve sua exibição embargada aqui inicialmente no Rio de Janeiro, depois de uma ação ali movida pelo Partido dos Democratas, alegaram ali que esse filme trazia verdadeira apologia a crimes contra crianças, né? E um incentivo a práticas de pedofilia. Em seguida, a Justiça Federal de Minas Gerais estendeu a proibição desse filme para todo o território nacional, atendendo ali um pedido do Ministério Público Federal. Então você vê o quão grotesco foi esse filme, tá? Então chegou ao ponto de ser proibido aqui no Brasil, repassar por várias questões judiciais e demorou muito tempo para permitir minimamente ser ali exibido. Então você consegue ver esses relatos que existem sim filmes que foram proibidos, que foram banidos, que foram censurados, até mesmo por governos. E eu queria, na verdade, saber como é que diretores conseguem permissão pra gravar esse tipo de coisa, porque se for parar pra pensar, cada um desses filmes, eles carregam coisas muito pesadas, e quando eu digo muito pesadas, não é a questão, por exemplo, é uma cena de uma agressão muito, né? Não, é questão, assim, de crime mesmo, sendo gravado e filmado como se fosse algo totalmente normal. Eu queria saber, eu preciso pesquisar isso, como é que acontece essa questão da permissão, porque com certeza deve ter alguma coisa judicial que você precisa pedir uma permissão pra passar por outra, pra aí sim o filme ser exibido. Mas o que você achou disso tudo? Deixa aqui nos comentários. Você já assistiu alguns desses filmes? Qual que você classificaria como o mais pesado dessa lista? Você, na verdade, colocaria algum outro? Com certeza tem outros, inclusive se você gostou aqui desse vídeo e quer que eu faça uma parte 2 trazendo outros filmes que também são censurados, são banidos, são proibidos em países, deixa aqui na descrição que eu faço uma parte 2 desse vídeo, tá? Se você gostou desse vídeo, se inscreve aqui no canal, na comunidade do Vorcile, vamos vorcilar junto, vamos entrar na vorcilagem. Então deixa o like, se inscreve e deixa a sua sugestão pro próximo vídeo. É isso, muito obrigado, valeu e até a próxima.